prezado telespectador, paz seja convosco. Aleluia. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, de Norte Carolina, em direto nos Estados Unidos da América do Norte, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, a honra, o louvor, a glória e a exaltação pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Aleluia. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas. Amém. Pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Não as perca, porque as palavras de Deus são muito puras. Amém. Aleluia. Por isso, o teu servo as ama, conforme diz a Santa Escritura. São muito bem-vindos a este programa. Muito obrigado por terem vindo assistir a este programa. Aleluia. Pedimos em nome de Jesus que, segundo o que puderem, compartilhem estas mensagens com o vosso próximo. Yes, Jesus. Muito obrigado. E a minha esposa vai orar ao Senhor. Glória Amém. a Deus, aleluia. É um prazer estar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu Louvado querido seja amigo, Deus. para louvarmos ao Senhor, para juntos o adorarmos e lhe dizermos: Senhor, tu és maravilhoso. Tu és o meu melhor amigo, Yes. tu és o meu paizinho querido, aleluia. Glória. Tu és o Rei da Glória, reina em meu Amém. coração, reina em minha vida. Yes, Lord. Tenha preeminência em mim, meu Yes, Senhor. Lord. Aleluia. E quando este é o desejo do nosso coração, o Senhor o cumpre. Porque eu Graças a creio Deus. que esta é a vontade do Senhor. Amém. Há coisas que nós às vezes pedimos ao Senhor e o Senhor não responde, porque não é a vontade do Senhor. Mas esta eu creio de todo o meu coração, que é a vontade do Senhor reinar em nossos corações, Oh, yes. em nossas vidas, aleluia, a cada dia nos abençoar e a cada dia ter comunhão conosco. Pois eu me lembro que lá no Jardim do Éden, Deus, todos os dias, vinha falar com Adão. Ele Glória. queria ter comunhão com aqueles que ele tinha criado. Yes. E é, na realidade, maravilhoso saber que o Senhor quer ter comunhão com os seus Amém, filhos. amém. Qual é o pai ou a mãe, naturalmente falando neste mundo, que não quer ter comunhão com os seus filhos? Louvado Quanto seja mais o nosso paizinho santo e bendito não quer ter comunhão conosco. Yes, eu- Aleluia! E Ele nos criou exatamente para isso, para termos comunhão, para o exaltarmos, para o glorificarmos, para fazermos menção do seu santo nome e das maravilhas do seu reino. Vamos orar por todos vós, pelos vossos problemas, Yes, pelas Lord. vossas vidas, pelas vossas famílias, para que Deus, na sua misericórdia, estenda a sua mão sobre cada um de vós e vos abençoe e vos ajude na caminhada para o lar da glória. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos perante Ti para Te louvar, para Te exaltar e para Te glorificar, Amém. Amém. para Te dar a glória, Senhor, porque Tu és digno de a receber. Não há outro como Tu. Nós Te amamos, Senhor, Glória. porque Tu nos amaste quando nós éramos ainda pecadores. Meu Senhor, estranhos aos concertos de Deus. Yes. O Senhor nos buscou. O Senhor, aleluia, nos salvou. O Senhor nos perdoou. O Senhor nos remiu com o seu precioso sangue. Graças a O Deus. Senhor fez de nós, aleluia, filhinhos seus. E agora, Senhor, aleluia, nós queremos exaltar o teu nome Thank you, por Lord. toda a nossa vida, meu Glória. Senhor. Abençoa os teus servos, ajuda os teus servos, aqueles que te veem e ouvem. Yes, Senhor, abre o entendimento deles para ouvir a tua santa palavra e para aguardar no seu coração. Amém. Meu Pai, abençoa o teu servo, ajuda-o na exposição da mesma, para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.
Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E nós vamos continuar hoje o nosso estudo. Temos vindo a falar acerca dos membros e órgãos do nosso corpo com funções espirituais. Estudo número 5, parte número 1. O que diz a Bíblia acerca das nossas mãos? E como temos mostrado anteriormente, mais uma vez, este estudo bíblico tem por fim saber se nos conhecemos a nós próprios, nas várias partes do nosso corpo, nos olhos, na boca, nos ouvidos, nos pés, nas mãos, no coração. E 4 coisas para lembrar, para saber que os cristãos são o templo do Espírito Santo, são a família de Deus na terra, são embaixadores do reino de Deus, serão iguais aos anjos no céu. Pergunto, como estamos nós tratando e usando o nosso corpo? E temos hoje mais uma mensagem para vos falar. A nova raça humana. Ande informado. Em 2014 foram colocados no YouTube 3 vídeos sobre o tema acima referido, ou seja, a nova raça humana. Estes vídeos contêm informações genéticas importantes que se não devem perder. Atualmente, eles estão sendo colocados no Facebook com os títulos A Nova Raça Humana, que já foi colocado a semana passada. Segundo lugar, esta semana aqui entre Crendo Deus, colocaremos O Engano do Diabo, a nova raça humana, e na outra semana a seguir, se Deus permitir, colocaremos a luta, número 3, a luta das 2 sementes, a nova raça humana. Portanto, devemos ter em conta que devemos andar informados de tudo o que a Bíblia nos ensina dos tempos que estamos passando e se aproximam, que não são bons. Bom é Deus. O único Senhor que nunca muda e que não deixa nem desampara aqueles que são seus e que quer salvar a todos os homens. Mas são poucos os que se salvam pelo facto de o Senhor impor a cada um dos seus seguidores 3 coisas importantes que nós muitas vezes falamos. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia a sua cruz. Terceiro, siga-me. Por essa causa, são poucos os que querem obedecer a esta ordem divina. E por isso também são poucos os que se salvam, porque também em Lucas 12:32 diz que o seu rebanho é pequeno. E então este é o estudo número 5. E como não podemos terminá-lo hoje, vamos fazê-lo, se Deus permitir, em 2 partes. E a leitura sagrada encontra-se em Êxodo 3, verso 10 ao verso 12, que diz: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo. 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 E isto te será por sinal.
de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E isso aconteceu. Capítulo 4, verso 1 ao verso 17, diz o seguinte. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso que tens na tua mão? Ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como a outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra, e as águas se tornarão, tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, é pesado de língua. E disse-me o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Amém. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não era o levita teu irmão? Eis que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Até aqui a palavra de Deus, até o verso 17. Nós, nesta passagem bíblica, acerca das mãos do homem, que a Bíblia Sagrada nos revela, nós vamos falar sobre 4 pontos. Primeiro, a introdução. Segundo, as mãos que precisam ser transformadas. Terceiro, as mãos dos crentes. E, em quarto lugar, a mão de Deus. Deus usa as mãos dos seus servos com poder e de forma muito excelente. O que temos visto, lido na palavra de Deus, é que Deus faz prodígios e maravilhas. E na hora. E este querido Deus nunca muda. Ao introduzir este assunto, devemos ter em conta que as nossas mãos têm nas Escrituras funções espirituais muito importantes. E a leitura bíblica não deixa lugar para dúvidas. O que disse Deus, Ele o cumpriu e cumprirá ainda. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Louvado seja Deus. No passado, Deus usou as mãos dos seus servos para diversos fins no meio do seu povo. E hoje, este trabalho físico e espiritual que as mãos produzem
tem nas Escrituras preponderância, superioridade ou autoridade. As mãos do homem é dos membros do nosso corpo, possivelmente o membro do nosso corpo mais em evidência, que mais trabalha, que está em ação para vários fins naturais e espirituais. Quase todo tipo de trabalho que executamos sai pelas nossas mãos. E naturalmente as nossas mãos podem executar bons ou maus trabalhos, depende da pessoa, se é ou não regenerada. Temos em nossas mãos o poder de Deus, a palavra do Senhor. Temos em nossas mãos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As mãos dos servos de Deus estão sempre ocupadas de uma ou de outra forma. Por exemplo, as mãos do pessoal médico são das mais importantes no aspecto natural. Elas tratam das mazelas do nosso corpo. Mas as mãos dos lavradores, elas produzem o pão da nossa alimentação. De maneira que, naturalmente falando, as mãos dos homens são muito importantes. E sobre as mãos de Moisés e Arão, quando estendia as suas mãos, vinham as pragas sobre o Egito. Pelo menos 5 ou 6 pragas, outras foram diretas, operadas por Deus sem intervenção de Moisés ou Arão. Mas quando o Senhor dizia, estende a tua mão, Moisés, estendia a palavra do Senhor. Naquele tempo não havia palavra escrita. O Pentateuco foi dado por Deus a Moisés. Foi ele, segundo a história bíblica, que escreveu a lei de Moisés. Portanto, no tempo de Moisés não havia palavra escrita, mas havia uma vara nas mãos de Moisés. E essa vara era simbólica da autoridade da palavra de Deus. E quando o Senhor disse, estende a tua mão, ele estendia e as pragas apareciam. Quando Deus disse a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, ele se abriu. E quando Deus disse a Moisés, estende outra vez a tua mão sobre o mar, ele se fechou. Deus é maravilhoso. A mão de Moisés e a vara simbolizavam a autoridade da palavra do Senhor. As Escrituras Sagradas revelam que em relacionamento com a mão do homem e a mão de Deus existem ali registradas cerca de 1570 vezes estes membros. E por isso também se compreende a importância do destaque que as Escrituras lhes dão. E muitas mãos no mundo fazem um trabalho mau, nocivo, mas as mãos dos crentes e das mãos dos que temem a Deus fazem um trabalho maravilhoso, como já foi dito. Lembre-se deste assunto. Cantar é muito bom. Louvar a Deus em cântico é muito bom. Orar ao Senhor é muito bom. Colocar diante do Senhor as nossas petições e esperar que o Senhor nos responda é muito bom, é básico da palavra de Deus, mas nada substitui a palavra de Deus. Nada substitui. Se você já sabe tudo, dê glória a Deus. Eu ando por cá há 55 anos a ministrar a palavra de Deus e ainda ando a aprender. E nós precisamos de saber o que é que este livro diz sobre a autoridade conferida àquela vara e à mão de Moisés. Porque nós temos em nossas mãos a autoridade da palavra de Deus.
carregamos com o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isto é o mais importante na sua vida e na minha vida. É saber que a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Amém. Porque é que é o poder de Deus para a salvação. É porque o homem está morto em ofensas e pecados. E precisa de reconciliação com Deus, e somente a palavra de Deus tem essa autoridade pelo Espírito Santo de levar o homem ao arrependimento, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Segundo lugar, as mãos que precisam de ser transformadas. Neste segundo aspecto, não me vou aqui demorar muito, mas deixar o aviso que para servir a Deus, as mãos do homem precisam de ser transformadas, etc. Em Tiago 4, verso 8, diz que essas mãos precisam de ser limpas. Precisam de ser limpas. E limpas significam ser purificadas. Então as mãos... Olha, eu vou fazer um gesto que antigamente se fazia assim. Dizia-se ou fazia-se na nossa terra. Isto quer dizer mãos de ladrão. Pessoas que roubavam. Há muita mão que precisa de ser purificada. Pega naquilo que não é seu, etc, etc, de muitas e variadas formas. Mas em Isaías 1, verso 16, Deus afirma: quando multiplicais as vossas orações, diga multiplicar as vossas orações. Sabe o que é multiplicar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, olha, como disse o outro, é fazer as contas. É 32. De maneira que multiplicar não é somar, é multiplicar. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. As mãos nocivas, violentas e criminosas, de muitas variadas formas, precisam de ser limpas e transformadas. Amém. Nestes dias, as mãos de muitos médicos, enfermeiros e parteiras estão cheias do derrame do sangue inocente das crianças que Deus cria no ventre da mãe. Aí não há temor, mas por causa do dinheiro e debaixo das leis das nações, essas pessoas não temem a Deus e partem as crianças aos pecados, não se importam com isso. Mas as crianças pertencem a Deus. Jeremias 1 e verso 5, é Ele que forma a criança dentro do ventre da sua mãe. Dizemos muitas vezes isto, que as pessoas que não sabem, coitadas, não sabem, dizem: o corpo é meu, faço dele o que quero. O corpo não é seu, nem eu sou de mim próprio. As almas dos homens são todas de Deus. Ezequiel 18 verso 4. E eu creio que só pelo estudo da Santa Escritura podemos concluir que temos conhecimento de que não pertencemos a nós próprios, não somos donos do nosso corpo e que o Senhor mandou procriar e é Ele que forma no ventre da mãe as suas crianças. E muitos milhões à face da terra, milhões e milhões, dezenas de milhões de criancinhas têm sido abortadas. E deixa-me dizer que até há bem pouco tempo, a esta data, na Virgínia, dizia o governador democrata daquele estado que mesmo com a criança nascida e pusesse sobre a mesa, que é mais que quisesse, podia mandar matá-lo. Isto brada aos céus. Mas olha, Deus nunca se deixa escarnecer. Muitas mãos estão cheias de sangue inocente e o Senhor diz: defendei o sangue inocente. Amém. Aleluia. Defendei os sentenciados à morte. Eu não sei como é que vai ser quando as criancinhas um dia vão enfrentar as suas próprias mães e vão lhe dizer: mãe, por que é que tu me mataste? Mãe, por que é que tu me mataste?
essas mães naturalmente não estarão no céu. Mas muitas dessas que têm o nome segundo o dicionário de assassinos, seja ela mãe ou médico ou parteira, seja quem seja, é o que diz o dicionário, porque a Bíblia Sagrada diz não matarás. Mas quem matar, o dicionário diz que é uma pessoa assassina. De maneira que muitas mães se têm arrependido e chorado porque têm feito esse tipo de derrame de sangue inocente dos seus próprios eventos. Entretanto, a Bíblia Sagrada diz: limpai as mãos, pecadores, vós que multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, limpai as mãos, pecadores. Arrependam-se dos pecados, porque Deus anda procurando a cada um para os perdoar e salvar. Em terceiro lugar, as mãos de Moisés e dos crentes na revelação bíblica. Este membro do nosso corpo, Deus o quer usar na sua obra e no seu trabalho, e muitas vezes com funções espirituais, e a importância deste membro é de facto muito grande. O semeador semeia a semente, usa as suas mãos para o fazer. Somente na leitura do texto sagrado que inicia esta mensagem, a mão de Moisés é ali mencionada 9 vezes. Fazia 80 anos que Deus andava preparando este homem Moisés para um trabalho específico e delicado. E requeria muita coragem, muita paciência e muita fé em Deus, etc. E o Senhor ia usar as mãos do seu servo com poder sobrenatural, mesmo com todas as suas desculpas. Deus não prescindia de Moisés, ainda que ele era gago, pesado de língua e pesado de boca. Mas Deus não prescindiu dele. Deus tinha um propósito para ele, como tem para si, como teve para mim. Muitas vezes andamos esquecidos desses propósitos que Deus tem e consente na nossa vida virmos a este mundo. Quero-vos lembrar que Deus disse a Jeremias: antes que te formasse no ventre da mãe, te dei por profeta às nações. Deus tinha um propósito para ele e tem para cada um de nós. Viemos a este mundo com esses propósitos divinos e pelo estudo da palavra se descobre o que Deus quer que a gente faça. Nunca se esqueça, se você sabe tudo, graças a Deus que eu ando a aprender ainda. Deus tem alguma coisa ainda para me dar. Eu dou graças a Deus por isso. E como o profeta Jeremias, a quem Deus tinha escolhido, e antes de ser gerado, como tem sido dito, para ser profeta das nações, em Jeremias 1, verso 5, também este homem Moisés iria passar na sua vida por várias fases para depois ser um vaso escolhido como foi Paulo. O Senhor disse a Ananias, quando Ananias disse: este homem anda perseguindo e matando os teus filhinhos, Deus querido. E o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus faz destas coisas maravilhosas. Homens e mulheres más que Deus transforma, limpa-lhe as mãos, limpa-lhe os pés, limpa-lhe a boca, limpa-lhe o coração, limpa-lhe os olhos, limpa-lhe os ouvidos. Faz das pessoas novas criaturas para que sejam vasos para servir ao Senhor na capacidade que Deus lhe vai conceder. Afirma-se que Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos aprendeu a ser alguém. Nos segundos 40 anos aprendeu a não ser ninguém. E nos últimos 40 anos aprendeu a ser um servo de Deus. E finalmente, no fim da sua carreira, está escrito acerca deste homem que Deus nunca mais levantou em Israel profeta algum, como Moisés, a quem o Senhor conhecera de cara a cara. Deuteronômio 34, verso 10. Os estudiosos da Bíblia conhecem a sua história desde o seu nascimento. Como Deus permitiu que esta criança, com cerca de 3 meses, fosse colocada numa arca de junco, no rio.
Faraó andava matando todos os bebés judaicos. Mas isso ia ter uma recompensa no futuro. Faraó andava matando os bebés judaicos. E para quê? Para evitar a continuação da raça do povo de Deus do Velho Testamento. E isto se encontra escrito em Êxodo 1, 15 a 22 e Êxodo 2, verso 1 e verso 2. Faraó andava matando meninos. Você já ouviu que há, como já tenho dito, homens e mulheres que matam meninos. Há aí uma criança que não é nascida, não é um menino. Ah, não. É uma criança quando o coração bate e está uma criancinha a ser formada. Finalmente, o Senhor forma desde o princípio. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Portanto, tomamos atenção de que este faraó ainda existe no mundo com as suas raízes, fazendo este trabalho diabólico a matar, destruir e roubar. E este menino com 3 meses não podia ser mais escondido. E a sua mãe, pela fé, esperava que Deus salvasse aquele menino ao colocar a criança nas águas, esperando que alguém do palácio de Faraó o achasse e sua irmã crescida, já uma menina talvez com 10, 12 aninhos, pôs-se de longe a ver o que aconteceria àquele menino. E o facto aconteceu. O plano de Deus, sabe o que é que isto quer dizer? Pela fé. Moisés foi escondido 3 meses. E a sua irmãzinha pôs-se de longe para ver o que é que ia acontecer. Este era o plano de Deus para esta criança, que foi a própria filha de Faraó que o adotou como filho, ao tirá-lo das águas do rio. E lá estava a sua irmã dizendo: eu irei chamar uma ama das hebreias para que te crie este menino para ti. E até a princesa acabou por dar o salário à mãe de Moisés para criar aquele filho e depois levá-lo ao palácio. Deus assim começou a história de Moisés em Êxodo 2, verso 4 ao verso 9. Deus tinha um propósito na vida desta criança e tem propósitos para ti e para mim. Aleluia. Para mim, meu querido e minha querida senhora que nos ouve. Eu saí de Portugal em 1960, com rumo a Moçambique. Estive lá 4 anos e depois fui para a África do Sul. E ali Deus tinha um propósito para mim e para a minha querida esposa, que nessa altura já estava casado. Deus tinha um propósito, que eu fosse para a África do Sul, foi salvar a minha alma, a nossa alma, melhor dito, e fazer de nós servos para o servir no meio dos imigrantes. E contudo, sendo o menino já grande, Moisés, a mãe o levou à filha de Faraó, o qual foi adotado e lhe pôs o nome de Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Êxodo 2 e verso 10. O nome de Moisés significa tirado, naturalmente, das águas. E este é o facto bíblico. Este menino cresceu no palácio, aprendeu as letras do Egito e era poderoso e cientista. Atos 7 e verso 22. Deus tinha um plano para a sua vida e o cumpriu no seu tempo nestas 3 fases já mencionadas. E como foi dito, Deus tem para cada um de nós um propósito de virmos a este mundo e muitos nunca descobrem esse propósito. E Moisés descobriu isso quando tinha 40 anos. Quando tinha 40 anos, lá no Palácio de Faraó, ele descobriu isso. Pois esse é também o nosso problema. Descubra nas Escrituras o propósito que Deus tem para fazer de nós seus servos. Amém. Chegou o dia de ele visitar os seus irmãos, escravos do rei. E como os seus irmãos eram maltratados, nesse dia Moisés vingou esse escravo egípcio, esse escravo judeu, matando um egípcio. E com este episódio, Moisés cuidava
que o povo do Senhor naquela escravidão perceberia que Deus os queria livrar por sua mão. E isso não aconteceu. Já estavam habituados à escravidão. Mas quando Faraó veio a saber da morte do egípcio, o rei propôs matar a Moisés. Por isso ele fugiu do palácio. Estevão fala disto em Atos 7, verso 22 ao verso 29. Sobre a decisão de Moisés de defender os seus irmãos, os escravos, o escritor aos Hebreus diz que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Mas os seus irmãos não compreenderam. Deus tinha um plano ainda maior para ele. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 24 a 26. Se esperarmos somente nesta vida, diz Paulo, seremos os mais miseráveis de todos os homens. É com a leitura, com o estudo, com a pregação, com o ensino da palavra de Deus que nós sabemos o que Deus quer de nós neste mundo e somente neste mundo. Porque no outro lado não há maneira de sermos salvos se partirmos sem essa salvação. De forma alguma após a morte haverá salvação para alguém. Mas toda a gente pode ser salvo se quiser, pois este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Portanto, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Faça da mesma forma. Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela palavra de Deus e feito um filho do Senhor. Entretanto, Moisés foge e vai passar outros 40 anos em Mídia, que neste tempo presente se chama Arábia Saudita, ou parte dela. E acabou por ser pastor de ovelhas do seu sogro. Compreendemos nós o plano de Deus para este homem? Então Deus o preservou de morrer no rio. Foi levado para a casa de Faraó, tornou-se um cientista nas letras do Egito, etc. Depois de ser um príncipe de Faraó, depois um travão nele. E foi aprender a não ser ninguém. Foi aprender a ser pastor de ovelhas de um rebanho que não era seu. Não é isto lindo e maravilhoso? Louvado seja Deus, nosso Senhor. Depois de ser príncipe do Egito, agora era criado ou empregado de um homem que nem sequer era hebreu. Deus trabalha dessa forma. E Moisés aprendeu a não ser ninguém, fazendo o trabalho mais humilde que os homens faziam naquele tempo. Era o plano de Deus para ele. E isso chegou a 40 anos. Não foram nem 40 dias, nem semanas, nem meses. Foram 40 anos que Moisés esteve ali a perceber que estava trabalhando para um homem, acabou por ser seu sogro, naturalmente, que nem judeu era. O número 40 nas Escrituras corresponde a um tempo de provação ou de correção. Deuteronômio 8, verso 2 ao verso 5. E este homem, depois de completar estas duas fases da sua vida, estava passando por um treino de Deus em sua preparação, sem que realmente o soubesse. O trabalho era de ser pastor de ovelhas de um rebanho que não era seu. E era isto que Deus queria que ele soubesse, que ele ia ser pastor de ovelhas chamadas homens e mulheres de um rebanho de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os servos de Deus são chamados para apacentar o rebanho de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E enquanto Moisés estava compreendendo que estava a apacentar um rebanho de uma pessoa estranha,
que era criado servo de um homem depois de ter sido príncipe, então estava agora preparado para saber conduzir o povo de Deus pelo deserto. E o Senhor via que Moisés, por aquele tempo, sabia muito bem dar o valor ao que era ser um príncipe vivendo na opulência e um pastor que lutava pelo pão de cada dia como servo de outro senhor. Esta foi a escola que Deus preparou pelo Senhor para o seu servo. E, olha, voltando um pouco atrás acerca de Paulo, o vaso escolhido, diz a palavra de Deus que ele excedia em judaísmo a todos da sua idade. Era um homem letrado, era um homem capacitado e queremos até que era um homem abastado. Mas sabe o que é que ele disse numa das epístolas? Diz que tudo aquilo que ele tinha considerado como esterco para poder ganhar é Cristo Jesus. Muitos há que neste mundo têm capacidades intelectuais e Deus chama-os para servir no meio daqueles que têm essas mesmas capacidades intelectuais para os ajudar a compreender que, embora Deus salva a maior parte do mundo da camada mais humilde da terra, Ele quer salvar a todos os homens, seja de que classe for no meio da sociedade. Com Paulo andava um médico, que era Lucas. Também este teve a oportunidade de servir ao Senhor e ver o sofrimento de um servo de Deus e escrever o Evangelho segundo São Lucas e escrever os Atos dos Apóstolos. Deus quer salvar a todos e lembre-se disto, dos grandes, dos poderosos, etc., são poucos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, era um homem preparado para a tarefa, este Moisés, para a qual Deus o havia criado no ventre de sua mãe, pois que tinha uma preparação adequada para ir ao Egito libertar os seus irmãos. E após 40 anos de pastor de ovelhas, Deus lhe aparece numa chama de fogo e lhe diz as célebres palavras: tira os sapatos dos teus pés, porque a terra em que tu estás é terra santa. É na presença do Senhor que devemos estar com reverência ao ouvir a sua palavra, porque a palavra de Deus é espírito, é vida, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Louvado seja Deus. E aqui começa a terceira e última fase da história de Moisés. E aqui começa a terceira e a última fase da história de Moisés. Aqui começa a última história de Moisés, levando o povo do Senhor para fora do Egito, estendendo a sua mão. A sua vara. E as pragas aconteciam. As moscas, os piolhos, a água feita em sangue, o mar aberto para o povo passar, o mar fechado para os egípcios serem destruídos. Estenda a tua mão, estenda a tua mão, estenda a tua mão. O Patai a morracia. O que é que eu tenho na minha mão? O que é que tu tens na tua mão? A autoridade da palavra de Deus, que nunca voltará para o Senhor vazia, antes fará prosperar para aquilo que o Senhor a tem enviado. E o servo de Deus levou o povo do Senhor agora pelo deserto, porque, segundo a palavra de Deus, os egípcios e Faraó, segundo a palavra de Deus, foram destruídos no Mar Vermelho. Porque ele matava as criancinhas dos judeus. É tempo das pessoas que têm sangue nas suas mãos, sangue inocente, se verem livres desse sangue, pedindo perdão a Deus. Seja quem seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor diz: não matarás.
E Jesus disse, aquele que matar é réu de juízo. Mateus 5, verso 21. Você quer enfrentar a Deus com o seu juízo ou ir para a casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola? Amém. O que é que tens nas tuas mãos? Moisés, estende a tua mão com a vara de Moisés simbolizava a autoridade da palavra. Não havia palavra escrita, hoje já. Nós trazemos-la debaixo do nosso braço, ou até num pequeno telemóvel, e temos a palavra de Deus, que é espírito e vida, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Receba o poder de Deus na sua vida. Receba o perdão divino que o Senhor quer conceder, se for esse o caso. Mude de vida enquanto é tempo. O mundo jaz no maligno, mas há um grupo que diz, nós somos de Deus. Nós terminamos aqui a primeira parte acerca das mãos. Deus quer usar as suas mãos e as minhas mãos. Coloque as suas mãos sobre estas mãos. No seu computador. Seja onde esteja, coloque as suas mãos sobre estas mãos. E diga, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecadora. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Eu quero ser salva por Jesus, que deu a sua vida no Calvário, em meu resgate. Eu clamo pelo poder do sangue de Jesus, que me limpe de todo o pecado. Escreve, Senhor meu, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E recebe-me como teu filhinho. Pois eu confesso e eu creio, com o meu coração eu confesso com a minha boca, que Jesus é o Filho de Deus vivo. Deus revelado em carne veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Deu a sua vida para o nosso resgate no Calvário. Deus Pai ressuscitou ao terceiro dia. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e perdoa-me. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez esta curta oração, você é uma pessoa perdoada. Mude de vida e mude de Senhor enquanto temos tempo, porque os dias na terra são maus. Importa que Jesus nunca muda. Ama os pecadores e volto-lhe a dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, Senhor, aleluia. No local onde mora, procura uma igreja evangélica, onde se ministra o novo nascimento espiritual. Dê publicamente o seu coração a Jesus, que Deus o abençoe e até ao próximo domingo, a este mesmo horário de Nova Iorque, se Deus assim o permitir. Amém? Amém.